E já estamos de volta com o nosso Manhã da Piedade. Você que está nos acompanhando em casa, no trabalho, nós queremos te ouvir, viu? Você pode e deve mandar sugestões, comentários, perguntas para aqui a nossa equipe, viu? Para isso, então, você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp. O telefone está aqui na telinha para você. 31 é o código de área, o número é 996527324. Tem também o nosso Instagram, que é @Manhã da Piedade. Gente, pois é, o verão está aí, né? O verão chegou e é preciso redobrar a atenção com a nossa saúde para aproveitarmos sem sustos agora esse período de férias, né? São tantos os passeios, a gente gosta de ir pra praia, tem os parques, enfim, uma extensa programação. As altas temperaturas podem aumentar o risco de morte precoce, né, por doenças cardiovasculares. E é sobre isso que nós vamos conversar agora aqui no programa com o médico cardiologista Dr. Frederico Pena. Dr. Frederico, bom dia. Bom dia, Cida. Bem-vindo aqui ao Manhã da Piedade. Obrigado, é um prazer estar aqui para poder Prazer é nosso. Pois explicar um bocadinho. Férias, né? As pessoas se preocupam tanto com viajar, com descansar. Isso tudo faz parte, é muito bom, né, doutor? Mas não pode deixar a saúde de lado também não, né? Lógico que não. A gente tem que aproveitar, né? Essa época do ano é gostoso, a gente passear, viajar, ou ir para o parque, ou ir para a praia, ou ir para o fim de semana em Belo Horizonte, não tem jeito, nós vamos ir para o clube, né? Uhum. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque essa temperatura muito alta, ela provoca muitas modificações no nosso organismo. O nosso organismo ele é preparado para manter uma temperatura estável durante o dia inteiro e à noite, que é em torno de 36,5 graus. Então, o corpo utiliza de vários mecanismos para manter essa temperatura desse jeito. Então, se lá fora estiver 40 graus, a gente passeando na rua, o nosso corpo vai ter que dar um jeito de resfriar os nossos órgãos para que a gente continue com a temperatura de 36 graus. Então, é muito importante a gente tomar vários cuidados, como, por exemplo, evitar fazer esforço físico forte nos horários mais intensos. Atividade física, por exemplo? Tipo meio-dia, a pessoa que vai fazer aquela corridinha dela, evitar esses horários mais fortes do sol. O ideal com a temperatura é que seja maior. mais cedo. Ou mais cedo, ou no final da tarde, quando já não está tão quente. Ok. Hidratar bastante, que é Muita água, muito né? importante. É um dos mecanismos que o nosso corpo usa para poder tirar a temperatura, é levar o sangue para a pele do lado de fora. Por isso que a gente acaba ficando vermelhinho quando dá aquela caminhada no sol. E isso acontece dentro do corpo, uma dilatação dos vasos, para que esse sangue vá para a periferia. E com isso a gente faz aquele sudorese. Tem uma pequena sudorese. Para isso a gente vai tirando o calor de dentro do corpo. E com isso a gente perde líquido. Então, por isso, nós precisamos hidratar bastante. Muita água, gente, nessa época do ano, com esse calor todo. Bem então, como usar roupas mais leves, né? Não usar roupas muito pesadas. E alimentar com comidas mais leves também, né? Evitar comida muito pesada. Porque na hora que a gente come uma feijoada, na hora do almoço, o nosso organismo vai estar canalizando aquele fluxo de sangue para dentro dos órgãos. Então, com isso, a gente vai ter uma temperatura, dificuldade de regular essa temperatura. Então hidratar bastante, comer coisas mais leves. Saladas, frutas, verduras, Exatamente. né? São boas opções. Exatamente. Agora, doutor, o que acontece com a nossa pressão arterial nesta época de calor? Eu vejo muitas pessoas falarem, minha pressão arterial caiu. Isso é verdade? Acontece, Ela de fato? cai exatamente por isso. Esse mecanismo de tentar compensar essa temperatura dilatando os vasos, pode ocorrer uma queda da pressão arterial. Ocorrendo essa queda da pressão e ocorrendo essa vasodilatação, teoricamente o coração começa a acelerar mais. Pressão cai, coração acelera. E para poder mandar esse sangue para o resto do corpo. Com isso, você pode ter um aumento do consumo, do esforço do coração, e uma pessoa que tem alguma doença ali, que às vezes ele nem saiba que tenha, ela pode precipitar, como um infarto, uma arritmia, ou até um desmaio, que o médico chama de síncope. E o que acontece muito é que as pessoas erroneamente, minha pressão está caindo, acha que chegar lá e tomar um copo de água com sal. Isso não deve. Você deve hidratar bastante, que vai ajudar a equilibrar essa pressão, ela não cair. Água comum, então? Água comum, suco de fruta, no caso das pessoas que não tenham doenças. Então, de preferência, esses isotônicos também podem ser usados, desde que a pessoa não tenha uma outra doença, tipo diabetes, porque ali naquele isotônico vai ter açúcar. Então, tem que acompanhar para ver. No caso das pessoas que tomam remédio de pressão, ela pode precipitar
uma piora dessa queda da pressão. Então, ela tem que manter-se hidratada e avaliar com o médico dela se existe alguma necessidade de ajuste da medicação. Tá, então para quem já tem o problema de pressão, o tem ideal que ir é ao ficar médico, mais dar uma atenta acompanhada ainda. e hidratar muito, é importantíssimo. O senhor falou de água com sal, né? Eu já vi tanta gente falar, também vou colocar Não sal tomar um embaixo sal da na boca. língua. Não, isso é extremamente prejudicial. Não tem nada a ver. Nada a ver. O que vai ajudar o corpo a manter a pressão normal, ou seja, 12 por 8, perto disso, é a hidratação. E existe a perda de líquido insensível, ou seja, você não vê que você está suando e você perde o líquido na respiração. Então, tempo muito seco, muito quente, na hora que a gente respira e expira, nós estamos perdendo líquido ao longo do dia E nem inteiro. percebemos, né? E sem perceber. Porque a gente não está sentindo aqui na pele. E outra coisa que acontece também, nós estamos aqui no estúdio com o ar-condicionado ligado. O que o ar-condicionado faz? Ele diminui a umidade do ar. Então, a gente vai para o ar-condicionado para resfriar, mas desidrata também. Então, também manter-se hidratado. Nossa, ainda bem que Ou eu já seja, tomo a muita água água. faz parte. Tô fazendo certinho então, né, doutor? Tomar muita água. Agora, no caso dessas pessoas que já têm problemas com pressão e aí junta com esse calor todo, a pressão cai um pouco, a alimentação deve seguir isso que o senhor falou também? Exatamente. Uma alimentação mais leve, tipo frutas, verduras, legumes, uma saladinha, uma carnezinha grelhada, nada de muita gordura, de muito carboidrato, para que a gente fique muito pesado, porque isso aumenta o consumo de energia do nosso corpo e aumenta a temperatura. E o sangue ele é todo levado ali para dentro dos órgãos para poder fazer a digestão. Então, além da gente estar fazendo um esforço pelo corpo, eu estou tendo uma dificuldade nessa regulação da temperatura. Então, a comida mais leve é o ideal. Tá. As mulheres sofrem mais nessa época do ano com essa questão de perda de água ou não? Isso é mito, não existe isso? Bom, depende muito da variação hormonal, às vezes também do peso, os obesos ou magros. Na verdade, o obeso, ele consegue controlar mais a temperatura porque ele tem a camada de gordura. Sim. Apesar dele ficar bem vermelhinho e suando muito. E as pessoas mais magras, elas costumam ter piora dessa condição por causa da variabilidade da temperatura. Ela consegue manter menos. Então, ela perde muito rápido e ela pode desidratar mais. A chave da situação nessa época é a hidratação importante. Muita água, muito suco natural de preferência, né, doutor? Suco de caixinha não, porque tem muito açúcar. Por favor. Crianças, muitas pessoas que nos acompanham têm crianças em casa, às vezes bebês. Quais os cuidados para evitar qualquer problema nessa época do ano? Os dois extremos, as crianças, os bebês e os idosos, são os que mais sofrem nessa época. Então, se você pensa que nosso corpo é como se fosse uma máquina, que na idade adulta, jovem, ela já está toda funcionando, na idade jovem, no bebezinho, ele está começando a aprender a fazer essas regulações. Exatamente, está bem no início. Então, é evitar colocar roupa muito pesada, a criancinha ficar com a roupa mais leve, a hidratação apropriada e a alimentação levinha também. E aí, evitar expô-lo muito tempo ao sol, né? E o idoso, idem, que a gente também tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado com E o isso, idoso sim. já tem uma perda de vontade de beber líquido. Então, normalmente, eles deixam de utilizar mais essa hidratação. Então, oferecer a quem tem. Se você tiver um companheiro em casa mais idoso, a gente oferecer o líquido. Mas cuidado ainda, você falou do cuidado com o sol, nós mineiros adoramos praia, né? Exatamente. Se hoje no feriado, férias, todo mundo corre pra praia. Então, muito cuidado com a exposição solar também nessa época, tudo, né? passar o protetor solar, né, para poder evitar, porque você tem as lesões do câncer de pele, da exposição do sol, somado que a exposição ao sol direto vai aumentar muito a temperatura. Agora, doutor, quais sinais de alerta, né, que às vezes a pessoa não está passando bem, vai apresentar algum sinal ali, que quem está por perto deve ficar atento? Bom, a pessoa pode ter uma palidez, ela pode ter uma palpitação, ela pode ter algum aperto no peito, ela pode vir a ter dor nos braços. De uma maneira geral, são os mais significativos que acontecem. Aí seria essa pessoa sentar, ou se ela tiver uma sensação de desmaiar, ela deitar e esperar um pouquinho passar. Se não passar, teoricamente, levá-la a um atendimento médico para poder medir a pressão, fazer um eletrocardiograma, dar uma avaliada geral. Procurar, então, atendimento médico, se não passar nesse caso, o quanto antes é fundamental, Exatamente. né? E pode, inclusive, acredito, salvar a vida de uma pessoa. Exatamente, porque se ela começar a desencadear, por exemplo, nessa desidratação, uma arritmia cardíaca, pode levar a uma parada cardíaca. Então, ela tem que ser avaliada o mais rápido possível, caso aquele sinal não se reverta mais rápido.
Agora, a gente sabe que muitas pessoas sofrem, todos nós, de certa forma, com essas temperaturas, com esse tempo seco, né? Nós estamos aqui no ar-condicionado. E aquelas pessoas que têm algum histórico familiar, né, de outras pessoas que já têm esse tipo de problema, elas sofrem mais, doutor? Não é que elas sofrem mais, elas estão sob o risco de vir a ter aquele evento. Então, parentes de primeiro grau, de pessoas que já tenham tido infarto, derrame, arritmia cardíaca, elas têm que também fazer o check-up delas para saber se elas possuem alguma condição de doença para se prevenir. Então, fazer exames sempre. Inclusive, aproveita para tomar água, porque com a temperatura alta, tempo seco, ar-condicionado... Exatamente. Eu também estava sem voz outro dia. É um convite perfeito para desenvolver alguns problemas de saúde, Você acaba tendo problema, né? Exatamente. Tá. Então, histórico familiar, a pessoa tem que ficar mais atenta, ela tem que ficar mais atenta e ela tem que fazer o check-up dela para poder exatamente tentar identificar se ela possui também aquele risco ou se ela já possui. Por exemplo, a hipertensão arterial, ela é subdiagnosticada. A pessoa às vezes não sente nada, tem a pressão alta e não sabe que tem. E ela é diretamente ligada à genética. Então, filhos de hipertensos têm que procurar o médico para poder fazer uma avaliação periódica. Então, ele pode não saber que tem a pressão alta, ele desidrata e pode desencadear vários problemas de saúde depois disso. Tá, então manter os exames sempre em dia, pressão arterial, hidratar bastante, alimentação leve. Atividade e roupas física, mais leves. dosar. E atividade física não é para deixar de fazer, mas evitar fazer nesses horários de pico, onde a insolação está muito alta, com a temperatura mais elevada. Sai caminhando por aí, então, pelas praças com esse sol de meio-dia, não dá, né, esperar doutor? um pouco, porque pode prejudicar um pouco. Fim do dia ou início da manhã. Exatamente. Doutor, muito obrigada por ter vindo conversar conosco e um feliz 2020 para você e para toda a família. Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todos. E você aí de casa, continue conosco. Vamos para um rápido intervalo comercial. Eu volto daqui a pouco e no próximo bloco nós continuaremos a falar da nossa saúde, viu? Dicas para aproveitarmos bem as férias e depois das férias também. Eu volto já.